Bom dia, meus amores! Vamos para a nossa aula de Geografia, Atividades Econômicas e os Impactos Ambientais. Módulo, página 19 a 24. Hoje, dia 30/9, último dia do mês de setembro, tá? Bem, nós vamos falar sobre as atividades econômicas e os impactos ambientais. Neste capítulo, vamos estudar os impactos ambientais causados pelas atividades econômicas que podem ocorrer tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Também vamos aprender como esses impactos podem ser evitados. Vocês aí estão vendo, né, a imagem que tem a área rural e a área urbana. Atividades rurais, econômicas, né, e o ambiente. Olha, você estudou que as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Por quê, Tia Mara? Porque boa parte do que a gente usa vem justamente do campo. Vem da criação de animais, da extração de minério, das plantações. Vocês aí estão vendo uma plantação de batata lá em Água da Prata, em São Paulo. Ela foi feita o quê? Uma irrigação por meio de um extensor. Tá vendo aí? É uma mangueira grande, cheia de furinhos, por onde a água sai e vai molhando a terra. Essas atividades contribuem, né, para o desenvolvimento econômico do país, para a transformação da paisagem rural, normalmente associada aos impactos ambientais, positivos ou negativos. As queimadas, a poluição do solo e da água e a redução da biodiversidade são alguns exemplos de impactos ambientais negativos causados pela atividade humana praticada de forma irresponsável. Queimada é o nome dado ao fogo, né, que é colocado aí nessas áreas de verde. Olha como vocês podem ver na imagem que tem aí ao lado. Essa era uma área de plantação, foi colocado fogo, essa parte marronzinha aí, ó. Tocou fogo aí nessa área e aí a biodiversidade desse lugar, o que aconteceu? Acabou morrendo os animais, né? A vegetação também foi danificada, o solo está mais pobre para a produção. Então, é um impacto negativo causado pela queimada. Então, o ser humano tem que ter cuidado com o que anda fazendo com a natureza, não é verdade, turminha? A gente já viu essa questão da queimada também, não foi? Lembra lá que é um problema causado pelo homem, que está destruindo muito o nosso ambiente? Bem, aí tem falando também sobre biodiversidade. O que é biodiversidade? Nesse quadrinho aí que vocês estão vendo de vermelho, é a quantidade de seres vivos, né, como plantas e animais que existem em um lugar. Por causa da queimada, esse lugar aí, ó, foi prejudicado. Com certeza a quantidade de plantas e de animais aí diminuiu muito por causa da queimada causada. Então, ao invés do homem, né, fazer queimada, ele tem que procurar outras formas de cultivar, garantindo que a natureza não sofra tanto. Porque no futuro, essa terra aí que foi queimada vai ficar uma terra pobre, sem nutrientes, vai ser um problema. Agora nós temos aí a poluição. Poluição do solo, dos rios, em razão do mau uso do agrotóxico. Também é um exemplo do impacto negativo que ocorre no campo, a fim de diminuir a quantidade de insetos, de doenças nas plantas, né, das plantas daninhas, aquelas ervas daninhas, né, que a gente fala, aquelas plantinhas pequenas que acaba prejudicando as plantações, que afeta a produtividade agrícola. Muitos agricultores não respeitam a lei sobre produtos sobre o controle de pragas, né, e aplicam aí uma grande quantidade de agrotóxico na lavoura, o que acaba prejudicando o ambiente. Olha aí essa máquina pulverizando o agrotóxico. É um problema para o meio ambiente, sabia? Vai matar os insetos, mata as ervas daninhas e polui o chão. A extração de minério também colabora, né, para a ocorrência de impactos
em impactos ambientais na natureza, pois pode causar alterações na flora e na fauna. Flora, gente, são as partes dos vegetais, as plantas, e fauna são os animais, bem como a poluição dos rios, dos lagos, do solo. Isso tudo é causado pela extração de minério. Quando se extrai minério, usa-se muito produto químico, que acaba poluindo o meio ambiente. Como exemplo, temos o rompimento lá da barragem de Mariana, vocês lembram? Pois é, olha o solo como é que tá aí, olha a quantidade de lama e de produtos químicos. Aquela terra lá ficou improdutível. Não será mais possível plantar naquela região. Vai demorar milhões e milhões de anos para aquilo ali que venha se recompor, né? Que venha se tornar uma terra produtiva novamente. Então o ser humano tem que parar e pensar um pouquinho no que anda fazendo. Agrotóxicos, extração de minério, poluição, desmatamento, queimada. É tudo um problema que tem que ser levado muito a sério. O ambiente está sendo prejudicado, nosso planeta está sendo prejudicado. E as consequências são graves. A gente está vendo aí o que vem acontecendo, né? A questão do desmatamento, muitos animais e muitas plantas já estão desaparecendo. Terras que eram produtivas não são mais. Então tem que ter cuidado. Nós temos aí mais uma questão. Atividades econômicas e o ambiente. As paisagens urbanas, especialmente nas grandes cidades urbanas e do mundo, apresentam maior ocorrência de impactos ambientais prejudiciais à natureza. Isso acontece em virtude da maior concentração de pessoas e das atividades econômicas desenvolvidas nesses locais. Tanto no campo como na cidade, é de fundamental importância, né, o uso da água. Então, existem atividades econômicas, tanto no campo quanto na cidade, que sem água não seria possível. É o que a gente vai ver agora no infográfico que tem aí. Bem, aí nesse infográfico, né, tem uma representação dos produtos que são produzidos e a quantidade de água necessária. Uma simples folha de papel é preciso 10 litros de água. Nós temos aí uma barra de chocolate de 100 gramas, uma barra pequena, 1.700 litros, gente. Olha que absurdo. 1 quilo de macarrão tem aí, ó, 1.827 litros de água. Uma calça jeans, 10.000 litros de água. Muita coisa, não é, turminha? Um automóvel, gente, 400.000 litros de água. E as pessoas acabam não valorizando, não prestam atenção, não param para pensar nos recursos naturais para a produção daquilo que está sendo usado. E acaba acontecendo o quê? A natureza acaba pagando pelo mau uso dos recursos naturais. E a coisa está ficando feia, não é, turminha? Vocês já sabem que a água está sendo poluída, os rios, os lagos estão sendo poluídos e a água vai acabar no nosso planeta. Essa água que nós consumimos está sendo mal utilizada e, como consequência, pode ser a escassez de água. Então, tem que ter um uso racional da água, usar com competência, com responsabilidade a água do nosso planeta. Não é, meus amores? Vamos ficar atentos ao nosso uso da água aí em casa, hein? Nada de desperdício e nada de ficar usando as coisas sem pensar no futuro. No processo industrial aí, né, dos veículos, por exemplo, a produção de um veículo é necessária uma grande quantidade de água. Um exemplo é o seguinte: para que o carro tenha uma durabilidade maior, enche-se um grande reservatório de água. E esse reservatório ele fica cheio de produtos químicos. O carro, a lataria do carro é mergulhada ali dentro para que ele tenha uma maior durabilidade. Mas o que acontece com essa grande quantidade de água? Ela é despejada de forma clandestina nos rios, nos lagos que cortam a cidade, pois vai junto com o esgoto, sem que tenha um tratamento. E aí esse rio, esse lago,
ele acaba sendo poluído pela ação, né, indevida, errada do ser humano. Então, a falta de consciência do ser humano vem poluindo muito o meio ambiente. Outro problema no ambiente é a poluição do ar, que pode ser causado, né, por gases poluentes que são emitidos pelas indústrias ou até mesmo pelo escapamento de carro. A poluição do ar, também conhecida como poluição atmosférica, pode causar muitas doenças respiratórias e até na pele das pessoas, além de prejudicar a flora e a fauna. Lembra que Tiamara falou? Fauna são os animais e flora, lembra de floral, de flores são as plantas. Então a gente às vezes não para pensar, mas o nosso planeta realmente está sofrendo. Você estudou que as cidades apresentam uma maior concentração de serviços, de construções, de moradias, estabelecimentos comerciais e a prestação, né, de serviços aí. Dessa maneira, o mau uso e a ocupação impropriada do solo, principalmente nas áreas de encostas, podem ocasionar prejuízos ao ambiente e, como consequência, as pessoas que vivem e trabalham nessas áreas. Olha só aí o que vocês estão vendo. Antes nós tínhamos o quê? Uma floresta, né, uma vegetação. Com o tempo, o que aconteceu? As pessoas construíram a casa. Olhem aí, floresta, vegetação. O tempo passou, né? E as pessoas foram construindo casas. Estão vendo as construções? Então, já é uma forma indevida, né? Porque essa área aí não era apropriada para isso. Mas até pela condição financeira, as pessoas acabam escolhendo esses lugares aí porque é onde dá para comprar. E constrói suas casinhas simples, né, com seu esforço. Mas o que acontece? O tempo passa e o solo tá ficando fraco. Acaba tendo o quê? Deslizamento. As encostas acabam escorregando, desmanchando, porque o solo tá sendo ocupado de forma indevida, sem a proteção vegetal. E fica um solo frágil e solto. Com esse deslizamento leva a casa e ao problema, morte de pessoas. Bem, vamos lá à atividade proposta. Nós temos esse esqueminha aí, atividades econômicas e os impactos ambientais. Tem assim, muitas atividades econômicas, certo? Praticadas de forma errada, causam alterações no ambiente. Essas alterações são chamadas de, isso mesmo, impactos ambientais negativos. Continuando, podem ocorrer no espaço rural e no espaço urbano. Ocasionam muitos prejuízos à natureza, tais como poluição das águas dos rios, lagos e mares, poluição do ar ou poluição atmosférica, não é isso? Empobrecimento e ressecamento do solo. Sendo assim, é necessário repensar como consumimos os alimentos e os produtos do nosso dia a dia, pois toda matéria-prima vem da natureza, do planeta Terra, no qual vivemos. Tá certo, turminha? Vamos continuar? No nosso caderno de atividade aí na seção Praticando, página 67. Tem assim, decifre o enigma para descobrir como se chama qualquer alteração no ambiente resultante das atividades humanas. Nós temos um enigma. Vocês irão realizar o enigma para achar a resposta, tá? No 2 tem assim, indique a letra do alfabeto imediatamente anterior à que aparece no quadradinho e descubra as sequências que o mau uso dos agrotóxicos pode causar ao ambiente. Como assim, Tiamara? Antes do D vem o quê? O C. Então, a primeira letra é o C. Antes do P vem o quê? O O. A próxima letra é um O. Antes do O vem o N. Antes do U vem o T. E assim por diante. Nós temos abaixo, né? Temos aí as letrinhas embaralhadas. Vocês vão desembaralhar essas letrinhas, certo?
e vão descobrir o processo que os seres humanos, né, os agricultores usam para limpar o solo, tirar de uma forma mais rápida as ervas daninhas do solo. Que processo é esse? É um processo que deixa o solo pobre. Lembra lá que acontece por meio do fogo? Lembra que a gente falou? Então é esse processo aí que vocês irão descobrir quando quando desembaralhar, né, essas letrinhas que estão aí. Então, a página 67 do caderno de atividade, gente, não é no módulo não. É o fino, é o caderno de atividade, tá? Vamos para a nossa agenda. Módulo, página de 19 a 24, foi o que a gente acabou de fazer. E o caderno de atividade, página 67. Estou esperando fotos e um beijo, meus amores!